A paz esteja com vocês. Hoje eu vou estar passando para falar sobre uma leitura. Vou fazer a leitura, né? Não é a de hoje, não. Leitura do dia, hoje não. É uma outra leitura, né? É sobre uma leitura que eu havia escrito, grifado na minha Bíblia, né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? E há uns anos atrás, eu sonhei, né? Com muitos acúmulos de bens, eu e mais uma vizinha minha. E no mesmo dia, eu cheguei na igreja, essa minha vizinha estava fazendo a leitura desta leitura, né? Então, achei muito que, na verdade, não é uma coincidência, né? A deucidência, né? Então, vamos à leitura. Leitura de Gálatas 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Conservai a liberdade cristã. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente: a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separado de Cristo, vós que procurais a justificação da lei. Decaíste da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado? Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vedes que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfazeis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, né? Fornicação que é impureza, né? É a falta de castidade. Libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias
e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Então, isso aqui essa leitura é bem parecido, né? Condiz bem com com o que nós estamos vivendo, né? No momento agora, né? Sobre o coronavírus, né? Então, no caso, ela fala, né? Dos pecados da carne, né? As coisas da carne, né? E os frutos do Espírito Santo, né? Que os da carne, quem estiver vivendo as coisas da carne, né? Não alcançarão o reino de Deus. E aqueles que estiverem seguirem os frutos do Espírito Santo, né? Alcançarão o reino de Deus, né? E aqueles que é a mesma coisa que fala, né? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo, né? Quer dizer, ao mundo, a Deus é as coisas espirituais, né? E as coisas do mundo é o que? É o dinheiro, soberania, né? Servir a outros deuses, né? Querer servir, em vez de servir a Deus, servir às seitas, falsas seitas, né? Que são contrárias à Igreja Católica, né? E muitas outras coisas que são deuses, né? O dinheiro tudo quanto é coisa que por exemplo, adorar dinheiro, sexo, por exemplo, prostituição, pornografia, a droga, a bebida, né? E tudo isso prejudica no caso do coronavírus, pois o coronavírus não é um problema que dá um problema pulmonar também, né? Muitas vezes ataca os pulmões. E o cigarro, né? Vai atacar o pulmão, não vai? A bebida não vai atacar o pulmão? Todas essas, né? Como diz o outro, eu vou falar na palavra na grosseira, né? Essas porcarias, né? Na verdade, né? Porque se a gente não deseja uma coisa pra gente, que eu não desejo para mim, eu não posso oferecer para outra pessoa. Eu tenho que oferecer bênçãos para as pessoas e não maldições. Porque tudo que é desse tipo é uma maldição. Porque olha só, quantas pessoas já perderam filhos por causa de drogas, de bebidas, né? De prostituição. Quantas pessoas já morreram por causa de doenças sexualmente transmissíveis? AIDS, sífilis, HPV, muitas e muitas doenças, né? E a bebida, né, que dá cirrose hepática, o cigarro, câncer de pulmão, outros problemas pulmonares, e agora, né, o coronavírus também, né, prejudica também, né? Então, né, precisamos rever as escrituras. Precisamos rever as escrituras. E não só na rua, né? Deus tem me mostrado isso, mas como aconteceu no carnaval do ano passado, né?
E eu, antes do carnaval, eu pressenti muitas mortes, visualizei. Deus me mostrou que haveria muitas mortes. Eu não entendia por que que era. E depois eu fui entender que no carnaval do ano passado levantaram o crucifixo na praia de Copacabana. Então, né, precisamos avaliar, então, por que está acontecendo tanta coisa no mundo, tantas pragas, né? Tanta coisa tem acontecido, além de coronavírus também, tsunami, né? Enchentes, né? E outras coisas. Então, precisamos reavaliar os conceitos espirituais, né? Os valores espirituais. E também agora, né, na quaresma, né, aconteceu sobre essa campanha da fraternidade, né, que foi feita por uma pastora luterana que aprova aborto, sendo que um dos mandamentos é não matar, aprovando, né, sobre a ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero, gente, é o seguinte: nós precisamos acolher, todos são acolhidos na Igreja Católica, porque é a única igreja de Jesus Cristo. Mas nós temos que ensinar a verdade. Nós não podemos omitir e agir como seitas que fazem ocultismo. Porque aí nós não estamos agindo com a verdade, porque a verdade só ela libertará. Se nós agirmos falando mentira, é a mesma coisa que estamos ocultando, praticando o ocultismo. Então precisamos reavaliar isso aí. A fumaça de Satanás está entrando até nas igrejas. Vamos rezar pelos religiosos, pelos servos. Servos estão vivendo, estão sendo espelhos para os fiéis. Religiosos estão sendo espelhos para os fiéis? Então vamos, né, fica essa pergunta, essa reflexão. E também gostaria de fazer um apelo, né, a todos, né, porque os profissionais de saúde, os médicos, né, os enfermeiros e todos aqueles que ajudam na saúde já estão sobrecarregados e não está havendo vagas mais. E vocês acham que eles não sentem a morte das pessoas, da humanidade? Pois sentem sim. Todos sentem. Todos, né? Ninguém é tão frio a ponto, sim. Pode ser que alguns sejam, mas a maioria eu tenho certeza que não é. Porque muitos são tementes a Deus, muitos eu sei que não acreditam em Deus. Mas, né, eu acho que a maioria está sentindo sim. Então vamos ter consciência, né? E vamos, acima de tudo, o amor, né? Como é falado lá, lá no livro do dono lá do Hospital do Amor, lá onde eu fui curada de câncer, né? Acima de tudo, o amor. E é isso que eu vou pregar. Porque quando eu pressenti tanta morte, eu jurei e fiz essa aliança com Deus que eu falaria a verdade, independente do que eu tivesse de passar. Porque, acima de tudo, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, por isso eu venho falar, e eu venho falar agora que eu fiz isso por amor a vocês. A você que está me ouvindo, a sua família, a minha família e a toda a humanidade. E se aqueles que querem se salvar, dobrem os joelhos, peguem o terço na mão, clamem a Deus, se humilhem para que sejam exaltados. Um beijo a todos, amo vocês.